Bendito seja o Senhor Deus, irmãos. Meus amados irmãos, com a ajuda de Deus, nós vamos trazer uma palavra bem conhecida. Mas alguém já disse que é bom andar pelos caminhos conhecidos, porque nos caminhos conhecidos a gente não se perde, né? Quando a gente entra por caminhos que não conhece, pode ser que nos percamos. Mas, irmãos, nesta manhã, eu quero vos falar uma palavra que vocês conhecem, que já foi pregada muitas vezes, mas essa palavra vem falando ao meu coração. Eu tenho pregado esta palavra em muitos lugares, e quero, com a graça de Deus, ministrar para vocês acerca da mulher cananeia. Os irmãos sabem que os milagres de Jesus, eles são milagres reais, milagres verdadeiros, porém pedagógicos. Cada milagre de Jesus tem um ensinamento. Cada milagre de Jesus tem uma doutrina, tem um princípio de lição eterna. E, meus irmãos, nós vemos aqui que Jesus foi para as partes de Tiro e de Sidom. Quem não sabe, Tiro e Sidom não era parte de Israel. Tiro e Sidom ficava a 24 quilômetros de distância, lá da fronteira da terra de Israel. Jesus nunca saiu para ministrar fora da terra de Israel. Ele sempre ministrou dentro dos limites de Israel. E, meus amados irmãos, o Senhor Jesus, ele resolveu ir para a Fenícia, onde hoje é o Líbano. Pastor, e hoje? Aquela antiga Fenícia pertence a qual país? E eu quero dizer a você que aquela antiga Fenícia pertence hoje ao Líbano. Infelizmente, são países em conflito, são países em guerra, e às vezes a gente até quer fazer uma visita, mas não é possível, porque é arriscado uma bomba, arriscado a confusão reinante. Bombas nas praças, então as próprias empresas de turismo, né, recomendam que não vá. Mas o pastor Emengard é teimoso, e ele é muito alto, aguenta a bomba, foi. Glória a Jesus, né? Aleluia. Alto e forte é a prova de bomba, né? Foi teimoso. Eu, como eu sou fraquinho, só tem barriga, vou não, glória a Jesus. Vou não. Então, meus amados irmãos, nós vemos aqui que Jesus foi. Naquele tempo não tinha bomba, né? Não tinha bomba lá, Jesus foi. E, meus amados irmãos, foi a única missão de Jesus fora da Palestina, fora da terra de Israel. E ele foi para lá. E lá ele encontrou uma mulher cananeia. Uma mulher cananeia. Uma hora a Bíblia diz que ela era cananeia. Aqui diz que ela era cananeia. No Evangelho de São Marcos, capítulo 7, versículo 26, está escrito que ela era grega, Ciro-fenícia. Pastor, quem é que está com a razão? O Evangelho de Mateus ou o Evangelho de Marcos? E eu quero dizer para você que os dois evangelhos estão certos. Não há contradição na palavra de Deus. A palavra de Deus não tem erros, não tem equívocos, porque ela é plenamente inspirada por Deus. Ela não tem erros geográficos, ela não tem erros históricos, ela não tem contradições. E por que ela é chamada de cananeia? Ela é chamada de cananeia porque ela era descendente dos antigos cananeus. Geneticamente, ela era descendente dos antigos cananeus que habitavam a terra de Israel antes de Josué invadir a terra. Então ela era cananeia de raça, mas ela foi morar na Fenícia, na Fenícia, e ali tinha Tiro e Sidom, que era a terra de onde 800 anos antes viera Jezabel. Jezabel era de lá, era Fenícia. E, meus irmãos, ela era fenícia
porque morava na Fenícia. Tiro e Sidom ficavam na Fenícia. E ela era síria, por quê? Porque os sírios, possivelmente naquela época, quem tomava conta da Fenícia, quem dominava a Fenícia, era a Síria. Ela era fenícia por morar nas cidades da Fenícia, e ela era síria, porque possivelmente quem estava dominando aquela região era a Síria. E ela era grega. Por que ela era grega? Porque 300 anos antes de Jesus, Alexandre o Grande passara por aquela região da Fenícia e colonizara aquela região. E aquela região adotara os costumes gregos. A comida grega, a roupa grega, a fala grega, os deuses gregos, a cultura grega. Então, ela era cananeia de raça, ela era cananeia de genética, ela era sírio-fenícia, porque morava naquela geopolítica, Síria, porque Síria dominava, e Fenícia, porque era a terra, era o país da Fenícia, e ela era grega de cultura. Ela era grega porque ela fazia parte do mundo helênico, do mundo grego. Então, meus irmãos, Jesus foi ali fazer uma obra. E aquela mulher, irmãos, ela tinha um problema. Ela tinha um problema. E o problema era uma filha. E a Bíblia diz que ela tinha uma filha terrivelmente, o que, meus amados irmãos? Endemoniada. Irmãos, imaginem uma pessoa endemoniada. Uma pessoa nas mãos de Satanás. A Bíblia diz que a missão do diabo é matar, é roubar e é o que, meus amados irmãos? Destruir. E aquela mulher tinha uma filha nas mãos de Satanás. Tinha uma filha possuída por Satanás. E, meus amados irmãos, eu acredito que aquela mãe sofria muito. Eu acredito que aquela mãe padecia de ver sua filha, quem sabe nua, quem sabe sua filha fazendo gestos obscenos, quem sabe comendo vidro, quem sabe se rasgando, quem sabe espumando, caindo, agressiva. Meus amados irmãos, aquela mãe sofria muito com a sua filha. E aquela mãe soube que Jesus chegou. E aquela mãe, ela era pré-evangelizada. Ela já tinha ouvido falar de Jesus. Certamente ela frequentava as sinagogas. E ela entendeu que Jesus era o Messias. Ela entendeu que Jesus era o Filho de Deus. Ela entendeu que Jesus era o prometido pelos profetas. E ela deu um grito: Filho de Davi, tem misericórdia de mim, que a minha filha está terrivelmente endemoniada. Meus amados irmãos, eu acredito que nesta manhã, cada um de nós tem uma súplica para fazer a Jesus. É impossível que nós não tenhamos uma necessidade. Todos nós temos um problema. Todos nós vemos Satanás fazendo alguma coisa. Todos nós vemos o inimigo trabalhando. E nos últimos dias, eu tenho encontrado pessoas que estão vendo o diabo trabalhando e elas estão tristes. Principalmente cristãos. Há muitos cristãos tristes porque estão vendo o diabo acelerado. Há muitos cristãos tristes porque estão vendo o diabo como nunca. Quando eu cheguei na igreja, um irmão me procurou e disse: pastor, eu estou vendo o que nunca vi. Eu nunca pensei que Satanás iria trabalhar tão rápido. Eu nunca pensei que a anarquia iria se estabelecer de uma forma tão avassaladora e tão rápida. E eu creio que nesta manhã muitos cristãos estão de cabeça baixa. Muitos cristãos brasileiros estão tristes, porque nós não queremos ver o demônio trabalhando. Nós não queremos ver o demônio fazendo miséria. Nós queremos ver a glória de Deus. Nós queremos ver a justiça de Deus. Nós queremos ver a bênção de Deus sobre nós, sobre nossa família e sobre a sociedade.
E meus amados irmãos, aquela mulher tinha um demônio dentro de casa. E eu não sei o que é que você tem. Talvez é um marido, talvez é um filho, talvez é uma filha, talvez é um neto, talvez é um vizinho, talvez é um patrão, talvez é um chefe de setor. Cada um de nós tem um problema. Talvez é um problema financeiro, talvez é um problema de saúde. O diabo tem estragado sua saúde ou a dos seus familiares. Mas eu sei que cada um de nós, nesta manhã de Santa Ceia, tem um problema para apresentar a Deus. Tem uma dificuldade para apresentar a Deus. E eu quero dizer, irmãos, que aquela mulher, ela passou 4 provas. Eu quero dizer a vocês que nem sempre Jesus atende instantaneamente. Nós estamos numa época de mentiras religiosas. Nós estamos na época do toma lá, dá cá. Nós estamos numa época de falácias. Não sei se vocês já viram na televisão testemunhos. Eu creio que todos já viram. Uma pessoa numa casa de luxo, num sofá de pena de ganso, bem fofo, um centro de pedra de granito, de pedra de mármore, joias, quadros de luxo, e a pessoa dizendo, conversando, dando entrevista, geralmente um casal bonito, né? E dizendo: olha, nós éramos mendigos, nós estávamos debaixo da ponte, mas nós fomos na igreja tal, e lá fizemos a campanha, nós fizemos a campanha do fogo, do tapete de fogo, nós fizemos a campanha do sal, nós fizemos a campanha profética, nós fizemos a campanha da arruda, nós fizemos a fogueira, e meu irmão foi tiro e queda. Com uma semana, a gente saiu de debaixo da ponte e estamos aqui. Aleluia. Oh, que maravilha. Glória a Deus. E tem crente que acredita, não é, irmão? Quando eu era menino, tinha um programa de humor que dizia: ele acreditou. Glória a Deus, não é? Ele acreditou. Meus amados irmãos, mas o meu Deus, ele não trabalha assim, irmãos. O meu Deus, irmãos, de acordo com este texto sagrado, o Senhor nosso Deus, primeiro, ele nos prova. Se Jesus tem juízo, se Jesus tirar um mendigo da rua e dentro de poucos dias der a ele um avião, der a ele uma empresa, der a ele uma mansão, irmão, ele próprio, o mendigo, não vai ter estrutura. O que é que vai acontecer? Ele vai receber e depois de poucos dias ele vai o quê, irmãos? Perder. Porque Deus primeiro nos prepara. Deus é sábio, Deus é inteligente, Deus é maravilhoso. Então, irmãos, primeiro o Senhor nos modela, primeiro o Senhor nos lapida, primeiro o Senhor trabalha na nossa vida, primeiro o Senhor nos dá estrutura para poder nos dar a bênção, irmãos amados. Há um ditado que diz que o que fácil vem, fácil vai. Aleluia. Não creia nessas falácias, não vá atrás dessas mentiras, que isso aí é a indústria da fé, é chamada a indústria da fé. Jesus, ele fez aquela mulher passar em 4 provas. A primeira prova, irmãos, está no versículo 23, a parte A. Eu vou pedir ao pastor que me ajude lendo o 23, a parte A. Mas ele não lhe respondeu palavra. Repita, por favor. Mas ele não lhe respondeu palavra. Toda a igreja, mas ele não lhe respondeu não lhe respondeu palavra. Primeira coisa, Jesus não respondeu. Aleluia. Meus amados irmãos, o que é que eu aprendo aqui? Eu aprendo que Deus trabalha com silêncio. Glória a Deus. Deus, ele ouve, ele entende, mas ele não responde na mesma hora. Você, cristão, precisa amadurecer. Você não pense que Deus é o Papai Noel, que toda 25 de dezembro, a lenda mentirosa, diz que você faz o pedidozinho, bota na meia, e quando é de noite, Papai Noel vem e coloca o que você pediu. Jesus não trabalha assim. Isso é lenda, isso é mito, é mentira, é falácia. Não. Irmãos, muitas vezes o Senhor, ele ouve a oração, mas ele não responde.
Ele não responde na mesma hora. Ele nos dá uma amassada. Ele nos dá uma demora. Ele nos dá um chá de espera. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. E enquanto isso, o diabo está sapateando. Enquanto Jesus está calado, o diabo está aprontando. Eu creio que a menina lá na casa da mulher estava se esborrachando. A menina estava espumando. A menina estava se debatendo. E Jesus não lhe respondeu palavra. Glória a Deus nas alturas dos céus. Meus amados irmãos, quem sabe nesta manhã tem alguém aqui que Jesus não está respondendo. Você é crente, você é fiel, você é obediente a Deus, na medida do possível, não perfeitamente, que nenhum de nós somos. Você é dizimista, você ora de madrugada, você lê a Bíblia, você vem para a igreja e você está orando por um problema, mas Jesus não está respondendo nenhuma palavra. E você se sente abandonado. E você diz: Jesus, cadê o Senhor? E você diz: Jesus, onde o Senhor está? Louvado seja Deus. E até os zombadores, eles estão zombando de você. Você está lembrado do Salmo, se não me engano, 42. A Bíblia diz que o salmista orava e Deus não respondia. E os inimigos zombavam e diziam: onde está o quê? Onde está o teu Deus? Quem sabe alguém está zombando de você. Quem sabe lá no trabalho tem alguém dizendo: cadê o seu Deus? Quem sabe lá na faculdade tem alguém zombando de você e dizendo: cadê o seu Deus? Cadê o seu Jesus que não respondeu? Eu mesmo tenho visto na internet alguns quadrinhos que me mandam de pessoas zombando da igreja, zombando dos crentes, glória a Deus, e dizendo: cadê o Deus dos crentes? Eles oraram, eles jejuaram, eles clamaram, e Deus não os ouviu, e Deus não os respondeu. Glória a Deus. O arraial dos filisteus está em festa. O arraial dos filisteus, eles estão dançando. O arraial dos filisteus, eles estão sapateando. O arraial dos filisteus, eles estão celebrando, festejando e zombando do Israel de Deus. Aleluia! Porque Jesus, muitas vezes, ele fica em silêncio. Glória a Deus. Aleluia. Mas não significa que ele lhe abandonou. Não significa que ele não ouviu a sua oração. Não significa que ele lhe deixou ao léu. Significa que ele está trabalhando na surdina. Ele está trabalhando no silêncio. Ele está trabalhando sem que você perceba. Aleluia. Glória a Deus. Há mais ou menos uns 40 anos, foi lançado um livro, aos 35, 40 anos, eu tinha esse livro, perdi, acho que emprestei e não me devolveram. Era um livro que dizia assim: Deus trabalha no turno da noite. Não sei se alguém viu esse livro. Deus trabalha no turno da noite. Deus trabalha sem ninguém ver. Deus trabalha sem ninguém enxergar, mas Ele está trabalhando. Eu quero dizer a você, meu irmão, eu quero dizer a você, minha irmã, que Deus fica em silêncio. E enquanto Deus fica em silêncio, o diabo sapateia. Enquanto Deus fica em silêncio, o diabo vocifera. Enquanto Deus fica em silêncio, o diabo esbraveja. Louvado seja Deus. Mas Deus trabalha no silêncio. Você está lembrado de Jó? Eu não sei se eu já falei para vocês, mas no livro de Jó, Deus só fala no capítulo 1 e no capítulo 2. Do capítulo 3 ao 37, Deus não fala nada. Do capítulo 3 ao 37, fala Jó. Do capítulo 3 ao 37, fala Bildade, fala Zofá, fala Eliú, fala Bildade, Zofá, Eliú e o outro Elifaz. Fala Bildade, fala Zofá, fala Eliú e fala Elifaz. Mas Deus não fala nada. Louvado seja Deus. É o silêncio de Deus. Nesses 34 capítulos, Deus não diz nada e Jó faz 16 perguntas.
Jó faz 16 perguntas e quantas Deus responde? Quantas Deus responde? Nenhuma. Aleluia! Do capítulo 3 ao 34, Deus não responde nada. Deus não fala nada. Glória a Deus. A maior angústia de Jó não foi a perca dos filhos. A maior angústia de Jó não foi a perca dos bois. A maior angústia de Jó não foi a perca dos jumentos. A maior angústia de Jó não foi a perca dos servos. A maior angústia de Jó foi o silêncio de Deus. Vamos ver em Jó, capítulo 9, versículo 11. Glória a Deus. Jó 9, 11. Por favor, eu não sei se é possível que seja colocado na tela. Olha aí, a maior angústia de Jó era essa. Por favor, Jó 9, 11. Eis que passa por diante de mim, e não vejo, e torna a passar perante mim, e não o sinto. Aleluia. Jó disse, ele passa por diante de mim, e não vejo, e torna a passar perante mim, e não sinto. Aleluia. Jó disse, o que mais me angustia não é ter perdido o gado. O que mais me angustia não é ter perdido as ovelhas. O que mais me angustia não é ter perdido os filhos, a casa, a saúde. O que mais me angustia é que ele passa diante de mim e eu não vejo. E ele torna a passar perante mim e eu não percebo. Aleluia. Eu não sei se vocês já sentiram essa ausência de Deus. Eu não sei se vocês já sentiram esse silêncio de Deus. Eu não sei se vocês já passaram por essa amargura. Aleluia. E a menina em casa, como era que a menina estava? Enquanto Jesus estava calado, a menina estava o quê, irmãos? Endemoniada. Aleluia. O diabo sapateando, o diabo quebrando tudo. Oh, aleluia. Mas eu quero dizer para você, Deus lhe trouxe aqui para lhe dizer que é prova, é uma prova que você está passando, é o silêncio de Deus na sua vida, mas aguarde, porque a qualquer momento Deus vai bradar na terra. Aleluia. 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 É uma prova. É Deus que está lhe amadurecendo. É Deus que está trabalhando na sua vida. É Deus que está fazendo alguma coisa em silêncio. E você precisa aprender que Deus não é mágico. Deus não é mágico. A fada madrinha. A fada madrinha, como é que ela faz? Né? Ou então o gênio da lâmpada. Tem religiões que Deus para eles é o gênio da lâmpada. Não é assim? Como é que você faz com o gênio da lâmpada? O gênio aparece, né? Aquela presepada, glória a Deus. Aí olha para você e diz assim: faça três pedidos. Aí você faz o primeiro, faz o segundo, faz o terceiro, e na hora que você faz, o pedido já acontece. Nosso Deus não é o gênio da lâmpada. Aleluia. Ah, irmão, para alcançar a bênção é muita coisa. Para alcançar a bênção, Deus nos prepara. Para alcançar uma bênção, Deus nos lapida. Para alcançar uma bênção, Deus fica em silêncio. Louvado seja Deus. O teu Deus não é o Deus do gênio da lâmpada. O teu Deus não é a fada madrinha. O teu Deus está acima de todas essas coisas. O teu Deus é sábio. O teu Deus é maravilhoso. Adore o seu Deus, mesmo que ele esteja em silêncio. Aleluia. Glória a Deus. Primeira prova da mulher foi o silêncio de Jesus. A segunda prova da mulher, irmão. A mulher passou por uma segunda prova. A segunda prova da mulher foi o quê? Prossiga no mesmo versículo 23. Leia todo, por favor. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. Quem é que entra em cena agora? Me ajudem. Primeiro Jesus em silêncio. Primeiro Jesus calado. Já era uma prova e tanto. E agora quem entra em cena são os discípulos de quem? De Jesus. Não foram os feiticeiros que entraram em cena. Não foram os idólatras. Não foram os adoradores de Satanás. Não foram
os adoradores dos espíritos, não foram os assassinos, os bêbados. Quem é que entra em cena agora? Quem é que entra em cena, meus irmãos? Os discípulos de Jesus. Irmãos amados, discípulo de Jesus. Agora, o que é que esses discípulos fazem? Eles vêm para ajudar, eles vêm para dar uma palavra de conforto, eles vêm para abraçar, eles vêm para dar a mão àquela mulher? Resposta: não. Eles vêm para expulsar a mulher. Aleluia! Eles chegam para Jesus e eles dizem para Jesus: mestre, despede-a, que ela vem gritando atrás de nós. Na nossa Bíblia, em português antigo, diz despede-a. Essa palavra despede-a é uma palavra até elegante, é uma palavra bonita. Só que no grego não é despede-a. No grego é mais agressivo. No Novo Testamento grego é manda essa mulher embora. Aleluia. Manda essa mulher embora. Louvado seja Deus. Meus amados irmãos, já pensou um discípulo de Jesus expulsando uma alma aflita? Os discípulos de Jesus mandando uma alma aflita embora, expulsando. Jesus manda essa mulher embora, expulse essa mulher, porque ela está perturbando, ela vem gritando atrás de nós. Meu irmão, minha irmã, o que é que eu aprendo aqui? Eu aprendo que Jesus é uma bênção. O problema é a turma que anda com ele. Aleluia. Irmão, Jesus tem cada qualidade de discípulo, irmão. Aleluia. E você não pode se escandalizar com eles. Irmão, no meio dos discípulos de Jesus tem caranguejeira, tem lacral, tem calango, tem cobra de duas cabeças. No meio dos discípulos de Jesus, irmão, tem tudo. E você não pode perder a fé. Você não pode se desviar por causa dos discípulos, porque o seu negócio não é com os discípulos, o seu negócio é com os donos do discípulo. Eu acho interessante que aquela mulher, ela não se desviou. Ela poderia ter se revoltado, mas rapaz, eu venho para a igreja. Eu venho para a igreja buscar um conforto. Eu venho para a igreja buscar um alento. Eu venho para a igreja buscar uma ajuda, uma mão amiga. E o que é que eu encontro? Eu encontro um grupo de violentos, um grupo de gente ruim. Irmão, eu estou com 43 anos de crente. Glória a Deus. Eu fiz 43 anos de batizado no dia de ano. Irmão, nesses 43 anos, eu já vi cada discípulo de Jesus. Já me topei com cada crente, cada tipo de crente, que de crente só tinha os dentes de lobisomem. Glória a Deus. Tinha nada de crente. Na igreja, irmão, aparece gente de toda qualidade. Gente sem a graça de Deus, gente sem amor, gente briguenta, gente que calunia, gente má, gente perversa. Glória a Deus, mas o seu negócio não é olhar para essa gente, o seu negócio é olhar para Jesus, né? Quando eu era novo convertido, naquele tempo crente não assistia televisão, mas na casa de meu pai tinha um, e de vez em quando a gente passava o olho, né, irmão? Glória a Deus. E eu cheguei em casa e estava a Rede Globo. A Rede Globo já naquela época já andava atrás de problema de crente, para fazer escândalo. E numa igreja do Brasil, o pastor fez uma falcatrua, uma grande igreja, Assembleia de Deus, de um outro estado, e o pastor fez uma falcatrua para transferir o patrimônio da igreja para ele. Veja que bicho miserável. Glória a Deus. Pastor. E ele fez uma falcatrua, fez uma ata falsa para transferir o patrimônio da igreja para ele. E isso foi um escândalo nacional. E a Globo fez uma reportagem, e naquela reportagem, irmãos, ela foi na igreja. E lá tinha uma velhinha, uma senhora de idade, glória a Deus, e disseram: aquela velhinha ali é a mais antiga da igreja. E a repórter foi lá, e eu assisti isso, eu era novo crente. E a repórter foi lá, e a repórter disse: senhora, eu ouvi dizer que a senhora é a crente mais antiga. Ela já velhinha dizia: sou, falando bem fininho.
Ele disse: a igreja nasceu na casa de meu pai. O missionário Daniel Berg, ele abriu trabalho na casa de meu pai. Meu pai era crente, minha mãe era crente, eu me criei na igreja. A gente se converteu, minha família se converteu, e a igreja cresceu, e eu estou aqui até hoje. E a repórter disse: e a senhora, diante desse quadro, o que é que a senhora vai fazer? A senhora vai abandonar esta igreja? Vai procurar outra igreja? Ela disse: não, eu não vou não. Quem tem que procurar outra igreja é ele. Glória a Jesus. Aleluia. Eu não. Eu nasci aqui, eu estou aqui, e eu não aceitei ele como meu Salvador, eu aceitei Jesus como meu Salvador. Aleluia. Quem pode dizer glória para Deus nessa manhã? Irmão, não se escandalize com os discípulos de Jesus. Glória a Deus. O que era que se esperava daqueles discípulos? Se esperava amor, se esperava bondade, se esperava o fruto do Espírito, meus irmãos. Mas quando a gente está na prova, é coice de todo lado. Primeiro, Jesus em silêncio. E agora crentes desmantelados. E agora crentes desajustados. E agora, porque, irmão, é Deus provando. Quando você vê um crente lhe fazer o mal, quando você vê uma pessoa que diz que é crente fazendo coisa errada, é Deus provando a sua fé. Fique na posição que a sua bênção vai chegar no tempo certo. Eu acho linda aquela mulher cananeia. Ela não se revoltou. Ela poderia ter dado, como nós nordestinos dizemos, ela poderia ter dado uma rabisaca e ter ido embora. Ela poderia ter se escandalizado, ela poderia ter ficado nervosa, mas ela ficou na posição, ela ficou nos pés de Jesus, porque ela sabia em quem ela tinha crido. Louvado seja Deus. E a terceira prova daquela mulher. Vamos ver se nós decoramos, para quando chegarmos em casa, nós remoermos. Primeira prova, me ajude. Primeira prova, o silêncio de Jesus. Segunda prova, os discípulos de Jesus. Terceira prova. Veja que prova que ela passou, irmãos. Ah, irmão, não é tiro e queda não, irmão. Não é o gênio da lâmpada. O nosso Deus não é o gênio da lâmpada que faz mágica assim de repente, a granel. Não é assim não. Primeiro Deus nos modela. Primeiro Deus nos lapida. Primeiro Deus nos trabalha. Louvado seja Deus, o nosso caráter, para que nós alcancemos a vitória. Vamos ver o versículo de número 24. Qual foi a resposta de Jesus para ela? E ele respondendo disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus olha para ela, depois de muito tempo em silêncio, Jesus olha para a mulher e diz: mulher, eu não fui enviado para você. Eu fui enviado primeiro para as ovelhas perdidas. De onde, meus amados irmãos? De onde, meus amados irmãos? Ela era da casa de Israel, ela era gentia. Ela era cananeia, ela era Ciro-fenícia, ela era grega, ela não tinha direito nenhum às bênçãos da aliança. E Jesus agora, irmão, chega para ela e Jesus diz: mulher, você não vai ser atendida agora. Eu não vou atender você agora, porque no presente momento eu só tenho autorização do Pai de atender as ovelhas perdidas da casa de Israel. Porque primeiro o evangelho foi oferecido aos judeus. A Bíblia diz: veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Quem eram esses seus que a Bíblia fala? Quem eram esses? Os judeus, os israelitas. Primeiro veio para o que era seu. Jesus veio para os judeus. Os irmãos veem que o evangelho só foi mandado pregar para o mundo depois de Jesus ressuscitado. Depois que Jesus morreu, depois que os judeus rejeitaram, Jesus disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a quem? Mas foi depois que ele morreu, depois que ele ressuscitou. Enquanto ele estava aqui na terra, a bênção, a salvação foi oferecida primeiro aos judeus. Louvado seja Deus. E Jesus olha para a mulher e diz: mulher, você não tem direito agora. Em outras palavras, grave essa frase:
você não é prioridade. Aleluia. Você fica para depois, irmão. Isso aí foi uma cacetada. Porque todos nós queremos ser prioridade. Irmão, se você estiver numa fila, vamos dizer que nós vamos ter um almoço. Olha que profecia boa. Após a Santa Ceia. Vamos ter um almoço aqui atrás, ou lá embaixo, ou lá na Comadal, vamos ter um almoço. E você está na fila. E se o irmão Cláudio, glória a Deus, está organizando a fila, e ele pega você pela mão e diz, você agora não, você vai lá para trás da fila. Eita, irmão, eu duvido que essa pessoa volte na igreja. Eu duvido. Porque a natureza humana é sensível. Não é verdade, irmãos e irmãs? A natureza humana me humilhou, me botou lá para trás. Ô, irmão, glória a Deus, ninguém quer ir lá atrás. Todos nós queremos prioridade, irmão. O pastor Cláudio ia arrumar um intrigado para séculos sem fim, amém. Aleluia. O pastor Cláudio, irmão, me botou para trás. E se fosse o pastor Arisaldo? Pronto, aí é que a raiva era maior. O presidente me botou para trás. Me botou lá para... Meu irmão, você precisa aprender. Você precisa amadurecer. Nem sempre nós somos prioridade. É o que o Espírito Santo está ensinando. É o que o Espírito Santo está revelando. Às vezes Deus coloca outros na nossa frente, irmão. Aleluia. Quem sabe outros já passaram você. Quem sabe você diz assim, mas eu nasci nessa igreja, eu me criei nessa igreja, eu criei os dentes aqui nessa igreja, e chegou fulano um dia desse, chegou Beltrano um dia desse, e já passou na minha frente. É porque Deus trabalha assim. Jesus disse à mulher, eu não fui enviado para você, eu fui enviado primeiro para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em outras palavras, você vá lá para trás. Uma vez eu vinha de São Miguel, e um caminhão na minha frente, lá na ladeira do Varrela, pela Chã do Pilar, e eu fico andando bem devagarinho, olhei, estava atrás do para-choque do caminhão. Deus abençoe as mulheres bonitas e as feias quando tiver tempo. Glória a Jesus. Oh, coitada das feias, irmãos, aleluia, né? Aleluia. Quer dizer, as bonitas na frente e as feias atrás. Ninguém quer ficar atrás, irmão. Glória a Deus, mas você precisa amadurecer. Quantas pessoas vão passar na sua frente? Aleluia, aleluia. Mas não é porque Deus não lhe ama, não é porque Deus não lhe queira bem, é um projeto de Deus na sua vida. Aceite o projeto de Deus, se alegre com o projeto de Deus e diga, Jesus, ou na frente ou atrás, eu vou ficar nos teus pés, eu vou ficar na tua dependência. Se me botar na frente, eu estou na tua dependência, e se me colocar atrás, eu estou na dependência, irmãos. Porque tem gente que só serve a Deus se tiver na frente. Se for prioridade. Se não for prioridade, eu não fico aqui não. Eu quero aparecer, eu quero ser visto, eu quero estar na frente. Louvado seja o nome de Jesus. Meus amados irmãos, lá no tempo do pastor Cícero Canuto de Lima, lá em São Paulo, há mais ou menos 50 anos, uma irmã mandou um bilhete para ele. Pastor, eu quero cantar um hino para Jesus. Aí o pastor botou no bolso. Quando foi no meio do culto, outro bilhete. Pastor, eu quero cantar um hino para Jesus. O pastor botou no bolso. Perto do fim do culto, antes da mensagem, pastor, eu quero cantar um hino para Jesus. Pastor botou no bolso. Quando terminou o culto, pastor orou, deu a bênção apostólica e disse, irmã, venha cantar um hino para Jesus. Ela disse, agora mais não, que o povo já foi. Ele disse, mas Jesus ficou, venha. Aleluia. Irmão, ela não queria cantar para Jesus. Ela queria aparecer. Aleluia, irmão. Se Jesus lhe colocar na frente, aceite. Se Jesus lhe colocar no meio, aceite. E se Jesus lhe colocar lá atrás, aceite também. É prova de Deus, é Deus trabalhando, é Deus lhe moldando, é Deus lhe lapidando. É porque Deus quer fazer de você uma joia, é porque Deus quer fazer de você um diamante. E se você não tiver maturidade, você nunca vai ser uma joia na mão do Senhor. Aleluia. Jesus disse à mulher, fique aí que eu vou atender primeiro as ovelhas perdidas da casa
Diz aí, você fica para depois. Você fica para depois que eu morrer. Você fica para depois que eu ressuscitar. Você fica para depois. Glória a Jesus nesta manhã, irmãos. Esse é o trabalhar de Deus, é o que a Bíblia me ensina. É o que a palavra me ensina. Nem sempre nós vamos estar na frente, outros, e às vezes até pessoas ruins vão na nossa frente. E às vezes até pessoas que não valem nada vão na nossa frente. E às vezes pessoas de caráter duvidoso vão na nossa frente e Deus permite. Me diga uma coisa, em que os apóstolos eram melhores do que aquela mulher? Em que os apóstolos eram melhores do que ela? Em que? Em nada. Pelo contrário, veja o comportamento deles. Veja o comportamento. Eles não eram melhores do que a mulher era melhor do que eles. A mulher cananeia era melhor do que eles. Glória a Deus. E você fica dizendo, mas eu sou melhor, mas eu tenho um caráter melhor. E por que é que Deus está atendendo primeiro fulana? Por que é que Deus está atendendo primeiro ciclano? Deixa com Deus, deixa com Deus. Ele sabe o que é que Ele está fazendo na tua vida. Eu não vou atender você, eu vou atender primeiro as ovelhas perdidas da casa de Israel. E foi o que ela fez, zangou-se, não foi, irmãos? Revoltou-se, inchou, saiu pisando duro. Eu tenho um neto que quando ele tem raiva, ele sai assim. Glória a Jesus. Pisando duro. Quem já viu um menino pisando duro? Mas tem velho também que pisa duro. Aleluia. Glória a Deus, sai pisando duro. Ela não saiu pisando duro. O que foi que ela fez? Quando Jesus disse que ela não era prioridade, o que foi que ela fez, irmãos? Versículo de número 25. Glória a Deus. Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Quem pode dar um glória para Deus? Quem pode dar um glória para Deus mais bonito nesta manhã? A mulher fez o que, igreja? Naquela hora a mulher fez o que, igreja? Adorou. Ela adorou. Porque tem gente que só adora se estiver na frente. Ela lá atrás. Jesus colocou-a lá atrás, mas a Bíblia diz que ela adorou, irmão. Cadê os verdadeiros adoradores? Adoradores sem interesse. Adoradores sem interesse. Bendito seja o nome de Jesus nesta manhã. Jesus, se eu estiver na frente, eu adoro. Se eu estiver no meio, eu adoro. E se o Senhor me colocar lá atrás, eu adorarei ao Senhor. Eu servirei ao Senhor. A palavra adorar significa servir. Dá para dar glória para Jesus? Dá para dar glória para Jesus mais forte nesta manhã? Porque tem gente que só adora se estiver na frente. Mas a mulher adorou. Jesus, eu te adoro. Socorra-me. Socorra-me. Agora vem a quarta. Primeira prova, silêncio de Jesus. Segunda prova, os discípulos de Jesus. Terceira prova, não ser prioridade. Quarta prova, essa foi uma cacetada com um pau de quina no osso da canela. Glória a Deus. Eita, teve uma pessoa que disse, ai, glória a Jesus. Glória a Deus, sou uma menina. Ela sentiu a dor, não foi, minha filha? Sentiu a dor, não foi? Glória a Deus. Essa agora foi uma cacetada. Irmão, a vida cristã é assim, irmão. O Deus a que eu sirvo não é o gênio da lâmpada, não. Esse Deus que atende, faz mágica na hora, dá dinheiro na hora, deixa a pessoa rica na hora. Eu não conheço esse Deus. Eu conheço o Deus que primeiro Ele prepara o vaso. Eu conheço o Deus que primeiro lapida o caráter para poder abençoar. Para quando você abençoar, quando for abençoado, você tem estrutura. Amém. Quem dá glória para este Cristo da Bíblia? Este é o Cristo da Bíblia. Aleluia. Vê agora a cacetada no osso da canela. Glória a Deus. Ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Eita, meu Deus. Irmão, aquela mulher, eita mulher para sofrer. Primeiro Jesus ficou silêncio. Depois vieram as belezuras vieram. Depois, Jesus disse que ela não é prioridade. E agora Jesus chama de cachorro.
Glória a Deus! Glória a Deus! Meus irmãos, eu já vou concluir a mensagem, porque temos a celebração da ceia. Mas eu quero dizer a vocês, irmãos, que o Evangelho não está mandando nós sermos indelicados. O Evangelho não está me autorizando a chamar os crentes, dizer palavras depreciativas com as ovelhas, não. O Evangelho não está ensinando que o maestro do coral xingue o coral. O Evangelho não está ensinando que o maestro dos adolescentes xingue os adolescentes. Não é isso que o Evangelho está ensinando. O Evangelho está ensinando que na vida cristã nós podemos encontrar afrontas. Podemos encontrar afrontas. Podemos encontrar atitudes agressivas contra nós. E o Espírito Santo está nos ensinando como é o comportamento nosso, como deve ser o nosso comportamento. Se fosse hoje, ela teria ido direto a um escritório de advocacia para mover uma ação com danos morais. Ia pedir 30 mil reais. Né? Já é um enriquecimento sem causa, né? Já ia pedir dinheiro muito. Esse pastor, ele agora vai me pagar. Aí o advogado já ia dizer, bote ele e bote a igreja. Não é assim que o advogado faz, né? Ele é uma coisa, mas ele fez, mas ele representa a igreja. Bote ele e bote a igreja, porque ele paga 30 e a igreja paga 60. Aleluia. Irmão, esse povo é perigoso. Mas a mulher cananeia, irmãos, aleluia, irmão, cristão está arriscado ser afrontado. Por que Jesus chamou ela de cachorrinho? Porque naquela época, quem eram os filhos? Jesus disse, não é bom tomar o pão dos filhos. Quem eram considerados filhos dentro do contexto que nós estamos lendo? Israel. E os gentios eram tidos como cães imundos. Os gentios eram tidos como cachorros imundos por causa da idolatria, por causa da feitiçaria, por causa da vida promíscua. Os gentios eram considerados cães. A palavra cão em grego é cínico. Se você não sabia, a palavra cão em grego é cínico. Cínico, quando você chama uma pessoa de cínica, está chamando ela de cachorro. Se você não sabia, fique sabendo. Cuidado, não chame não. Senão você vai pagar um processo. Porque a palavra cínico em grego é cachorro. Meus amados irmãos, mas aquela mulher, irmão, ela não procurou a justiça. Ela não procurou a vingança. Ela não ficou brava, ela não se levantou, ela não foi embora, ela não revoltou-se. É o Espírito Santo que está nos ensinando, é o Espírito Santo que está falando conosco como é que crente deve se comportar diante das afrontas. Foi o que ela disse. Versículo 27, por favor. E ela disse, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus senhores. Irmão, se ela respondeu sim, Senhor. Olha, observe que ela começa chamando Jesus de Senhor. No meio da conversa, ela chama Jesus de Senhor. E quando ela recebe o nome de cachorro, ela chama Jesus de Senhor. Ela não muda. Ela não muda. Ela pode ver o texto, ela começa chamando Jesus de Senhor, no meio ela chama Jesus de Senhor, e quando ela recebe o nome de cão, ela chama Jesus de Senhor. Ela diz, sim, Senhor, sim. Irmãos, na minha vida cristã, eu já passei cada uma, irmão. E se você se levantar, se você for exigir seus direitos, o crente, ele pega os seus direitos e ele coloca no pé da cruz do Calvário. Quem foi a pessoa que mais teve direito? Quem foi a pessoa que mais teve direito nesta terra? A pessoa mais santa, mais justa, que teve mais direito. Quem foi? E ele abriu mão dos seus direitos. A Bíblia diz, quando injuriado, não injuriava. É assim ou não é? Quando ameaçado, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga. Irmão, se você quer ser feliz, você tem que optar. Se você quiser razão, você perde a bênção. E se você perder a razão, você ganha a bênção. Aleluia. Eu tive um professor chamado professor Edivaldo, professor de filosofia. Ele dizia, razão se dá a quem não tem,
Porque quem tem não precisa. Razão se dá a quem não tem. Sim, senhor, você está certo. Porque quem tem razão não precisa de razão, porque já tem. Não devolva a afronta. Ah, irmão, eu vou ficar humilhado. Ah, irmão, eu vou ser envergonhado. Vai não, irmão. Envergonhado é quem tentar lhe envergonhar. Se você aguentar calado, você não perde nada. Você ganha. Dá para dar um glória para Jesus? Dá para dar um glória para Jesus, bonito? Ela disse, sim, Senhor, mas os cães, os cachorrinhos também comem das migalhas que caem das mesas dos seus. Jesus, eu não quero pão, eu quero somente a migalha. Primeira prova, vamos ver para encerrar. Primeira prova. Segunda prova. Terceira prova, não ser. E quarta prova, a agressão. É porque sua bênção está perto. Se você está sendo, pastor, eu estou sendo apertado de todo lado. É porque sua bênção está perto. Sua bênção está próxima. Pastor, é aperto de todo lado, pastor. É porque sua bênção está próxima. É Deus que está lhe preparando. É Deus que está lhe lapidando. É porque sua bênção está chegando, meu irmão, minha irmã. Deus não dá sem preparar, não. Primeiro Ele nos prepara. Primeiro Ele nos prepara, Ele nos lapida. Glória a Deus, glória a Deus. Aí Jesus agora deu a nota dela. Jesus deu a nota. Depois que ela passou nas 4 provas, Jesus deu a nota. Qual foi a nota que Jesus deu para ela? Versículo 28. Qual foi a nota que Jesus deu para ela? Então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. E Jesus respondeu e disse: ó mulher. Como foi que ele disse? Foi fraco. Como foi que ele disse? Grande é a tua fé. Grande é a tua fé. Dá para dar um glória para Jesus? Você sabe o que significa essa palavra grande no grego, no Novo Testamento grego? Essa palavra grande no grego é hiper. O que é hiper? O que é hiper em português? Grande, hipermercado. Jesus disse que a fé daquela mulher era o quê? Então Jesus deu uma nota 10. Quem quer tirar 10? Quem quer tirar 10 na prova? Eita, pouca gente. Meu irmão, você pensa que vai escapar da prova, é? Quem quer tirar 10, eu não quero saber se você vai querer escapar, não. Quem quer tirar 10 na prova de Jesus, dê um glória para Ele. Diga: Jesus, me aprove, Jesus. Jesus, que eu passe nas 4 provas. Para encerrar, já um discípulo de Jesus tirou nota baixa. A mulher cananeia, a gentia, a grega, a Ciro-fenícia tirou 10 e Pedro tirou nota baixa. Veja o 14, volta uma página da Bíblia, só voltar uma página. 14 e 31 de São Mateus. 14 e 31. Jesus falando com Pedro. Leia. 14 e 31 de São Mateus. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidastes? Duvidaste. A mulher cananeia, Jesus disse: ó mulher. Ó mulher. E Pedro, o crente, o judeu, o israelita, Jesus disse: ó homem de quê? Que nota foi essa? Não, 0 não, também assim é demais. Ainda deu uns passozinhos, né? 5. A mulher tirou 10. E Pedro, receba. Vamos celebrar a ceia do Senhor. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, havendo tomado o pão em suas mãos, deu graças, e havendo dado graças, o partiu,
e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei todos vós, isto é meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Bendito Deus e eterno Pai, nós te consagramos este pão, que é a memória da carne do teu Filho, que foi rasgada na cruz do Calvário. Através deste ato, vem fortificar a nossa fé. Através deste ato, vem aumentar o nosso compromisso contigo. Através deste ato, vem nos dar graça para vencer as provas, para vencer as barreiras, para vencer os obstáculos, e que quando for no fim, nós sejamos aprovados com nota máxima por ti, nosso mestre amado. Pai, te consagramos este pão em nome de Jesus. E todos dizem amém. Glória a Deus.